sou Thelma Shiraishi, chefe do restaurante Aizome, embaixadora para a difusão da culinária japonesa, e recebo hoje o chefe Takaaki Yasumoto, do tradicional restaurante Yakitori. E qual é a receita que vamos fazer hoje, Taka? Hoje vamos apresentar o Toshikoshi Soba. Primeiro gostaria de agradecer a Thelma por esse convite. É uma honra estar aqui e apresentar esse prato que é do final de ano, que chama Toshikoshi Soba. Primeiramente, queria apresentar o soba, que na verdade é esse macarrão, que é feito de farinha de sarraceno. Tem várias versões, tem esse soba é o mais tradicional, tem o de ume, tem também de chá soba, que é incluído o chá, o chá verde. Tá? E no Japão também tem as versões que chama teuchi soba, que são tradicionalmente feito à mão, a massa, e cortado na mão. Artesanal, artesanal, né? Bem artesanal. Eu vou apresentar o prato. Como se faz, é um prato bem simples, então, assim, desde o começo, a base do caldo, que é o dashi, que é esse caldo assim, bem translúcido. Na verdade, assim, são dois ingredientes básicos, que seria o kombu, que é a alga marinha, e o katsuobushi, que são essas lascas de peixe serra. Se quiser acrescentar o iriko também, pode ser, ou o shiitake. Eu acho que assim, não todos os quatro, porque aí fica uma coisa muito misturada. Então, se focar só no kombu e no katsuo, já dá para fazer um bom dashi. Que é o caldo mais tradicional. Isso. O dashi mais tradicional. Tem a simbologia, né, também do soba, que como o soba, o trigo sarraceno japonês, é uma planta muito resistente, então eles falam que tem essa simbologia também da resistência, da resiliência. E pra gente, eu acho que um dos sentimentos que marcaram esse ano foi realmente esse. A resistência. A resistência. E também falam que os fios longos do macarrão também são para desejar vida longa ou uma sorte duradoura. Então, assim, tem muitas simbologias que cercam esse prato. Então, quando a gente for comer o soba, vamos ter essas boas energias, esses bons sentimentos junto temperando o prato. Sim, vamos preparar? Para o passo a passo de um dashi, é só acessar JHSP Online e nós temos a receita do dashi. Agora vamos prosseguir com a receita, Taka? Bom, vamos acrescentar aqui 900 ml de dashi. Esse você usou kombu e katsuobushi, Kombu né? e katsuobushi. 300 ml de sake. E assim, o shoyu, eu vou colocar assim, a receita seria mais ou menos 100 ml. E a receita, geralmente no Japão, são múltiplos. Por exemplo, fala 3-1-1. São 3 de dashi, 1 de sake e 1 de shoyu. Geralmente, para facilitar no trabalho de uma cozinha agitada, é um modo de facilitar assim, para você fazer uma receita rápida. Não precisa ficar medindo. Então, assim, eu fiz o 900 ml e eu coloquei 300 ml de sake. Então, seria 3, 1. E aqui eu vou colocar o shoyu, mas mais ou menos 1. Porque, assim, dependendo do shoyu que cada um usa, vai sair uma receita diferente. Então, é por isso que, assim, a receita não deu certo, a receita está salgada, a receita está sem sabor. Então, assim, eu não posso especificar a quantidade exata. E justamente cada um coloca o shoyu que está acostumado a usar e a quantidade adequada. Tá? Então eu vou colocar aqui. Eu já conheço, eu vou pela tonalidade, entendeu? Eu vou pela cor. Então se eu achar que está um tom que eu já estou acostumado, já sei mais ou menos a quantidade que eu tenho que colocar. Então vamos esperar ferver. Para cozinhar um pouco os ingredientes, eu já vou colocar os ingredientes junto com o caldo, que seria... Eu não vou colocar tudo, mas vou colocar um pouquinho de cada. Então, os toppings pode ser a gosto também. Eu vou colocar o agê, o kombu. Por que eu coloquei o kombu aqui? Para aproveitar o kombu que eu vou usar para fazer o dashi, para não desperdiçar. Entendeu? E aí eu cortei em tiras e fiz o nozinho. Nozinho, Eu, particularmente, adoro comer o kombu. Também. É saudável, faz saudável muito bem e gostoso. E aí tem o tikuá e o naruto. Então, quer dizer, a gosto também. Pode pôr alguma proteína, um frango. Quem quiser pode colocar um peixe.
Então, isso fica a gosto. Um tempurá de camarão, aí seria tempurá soba. Tem várias receitas, na verdade. Aqui no Brasil, como a gente está no verão, no final do ano, eu gosto de servir o soba frio. Eu gosto de fazer... usar o soba isso, e com o tempurá à parte, que seria o tempurá de camarão. E aí o nome seria tenzaru. O soba gelado com cará, que também pode ser servido, que chama tororo soba, que pode ser servido na versão quente ou gelado. Em casa eu gosto de comer com natô também. Soba com natô. Sabor gelado com natô e nabo ralado. Mas é interessante, porque soba lá no Japão é uma comida tão popular, que assim, tem dentro das estações, na plataforma das estações de trem. E tem gente que come tão rápido, tão acostumado a comer tão rápido, que entre um trem e o outro, o salarima, né, que é na correria do dia a dia, ele tem que almoçar correndo antes de vir o próximo trem. E por fato curioso, é o povo que mais tem problema de esôfago, porque eles comem muito quente e muito rápido. Ultimamente a gente tem uma moda do ramen, né? Realmente o ramen eu acho que o prato de massa japonesa que mais as pessoas conhecem, né? Mais se popularizou. Mas na verdade o udon e o soba são os mais tradicionais. E tanto que o soba tem todas essas histórias de tradição, né? Está tão intrincado aqui com essas crenças japonesas, né? E tem tantos simbolismos de coisas boas. Se criar uma espuma por cima, em qualquer caldo que você faz e que se criar uma espuma, é fundamental você tirar a espuma para fazer um caldo bem limpo, assim, bem. Porque o que é o que chama aku em cima? São resíduos que sobem do caldo, de todos os ingredientes, que você tem que retirar para deixar ele, para não deixar essas bolhas no caldo. Fazer um caldo bem limpo. Pronto, agora ferveu, vamos reservar o caldo, vamos cozinhar a massa. Pronto, o caldo está pronto, vamos cozinhar a massa agora. Bom, agora nós vamos cozinhar o soba. Tem segredo, são basicamente mais ou menos 5 minutos. Misturar um pouquinho para soltar, para não grudar como qualquer massa. Assim, é uma atenção que nós temos que ter quando chegar no ponto que eu gosto de al dente, um pouquinho al dente. Então assim, se for cozinhar al dente, tem que escorrer antes e colocar no caldo, porque assim, a gente tem que entender que o processo de cozimento ele continua escorrendo a água e colocando no caldo. Enquanto ele estiver quente, ele vai cozinhar. Então esse ponto é importante. No soba, quando se for ter a refeição, o macarrão gelado, e você escolhe o ponto do macarrão, escorre, deixa uma bacia preparada com água e gelo antes, você escorre e aí você estanca o cozimento no ponto que cada um desejar. Lembrando, só um ponto do caldo, por que a gente ferve, tem que ferver quando se coloca saquê ou mirim. Eu coloquei saquê. O saquê é o seco e nós temos o mirim, que é o saquê doce. Então assim, eu prefiro o soba só com saquê. No caso do zaru soba, eu faço um molho adocicado, então no caso eu uso mirim. E por que quando se utiliza quando saquê ou mirim, você tem que ferver para extrair o álcool. Se você colocar o saquê e todos os ingredientes e fazer um molho ou um caldo, você vai sentir o sabor do álcool. Então, para fazer um caldo bem feito, sim, todo caldo você tem que ferver quando tiver o saquê ou mirim. Ó, como esse, não sei, ó, isso aqui dá para ver um pontinho branco ainda. Tá, e mais um pouquinho. E diferente das massas italianas, não é para pôr nem sal, nem óleo na água. A gente sim, cozinha direto na água. Bom, cozinha a massa ao ponto, escorrer. Aí colocar o caldo translúcido. E o ideal assim, sempre cobrir a massa com o caldo. Agora colocar os toppings.
a cebolinha, sempre a cebolinha, que é muito bom. E o nosso prato de toshikoshi soba, receita do chefe Takaaki Yasumoto do restaurante Yakitori. Muito obrigada, Obrigado, Taka. obrigado. Aproveitem o final do ano e comam bastante soba.